Olá pessoal, esse é um vídeo um pouco delicado. Eu não vou falar de uma forma complexa nem apressada e por isso eu peço para você desculpas se eu for repetitivo, desculpas se eu falar alguma coisa que possa magoar, mas esse vídeo é muito importante. Esse vídeo é importante porque eu tive um compromisso desde o início do meu trabalho de não ser, ideólogo, ideológico, de nunca pautar a minha opinião a partir da ideologia, de sempre ajudar as pessoas no sentido de receberem informações e usarem essas informações para pensar com a própria cabeça. Ontem eu vi uma live no canal do Mano Tóquio, o canal é Mano Tóquio 2020, que é um canal, ele se autotitula como de direita, porque ele se revolta com as tais corrupções e essas coisas, mas eu considero o Mano Tóquio um cara progressista, eu vou falar mais sobre ele. Essa live é a respeito dos possíveis efeitos colaterais da vacina, das vacinas contra a Covid-19. Eu assisti a live do início ao fim porque o Mano Tóquio levou uma especialista para falar sobre o assunto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que eu não sou especialista sobre o assunto. Eu fiquei impressionado com os argumentos que a especialista trouxe e como eu sei que na nossa bolha existe uma opinião formada e a opinião é única, eu vou começar a falar com vocês somente para que vocês ouçam outras opiniões, porque eu fiquei balançado com as opiniões que eu escutei ali e acho injusto simplesmente ouvir e pensar, eu não posso nem tocar nesse assunto porque o meu público é de esquerda, se eu tocar nesse assunto as pessoas vão ficar com raiva de mim. Eu estou tocando nesse assunto exatamente porque eu acho que vocês devem procurar ouvir o outro lado, mas não estou pedindo para vocês mudarem de ideia e também não estou falando com vocês que eu mudei de ideia. O que eu estou falando com vocês é que existe uma fundamentação científica por trás desses movimentos que são contra o início da vacinação. E essa é a parte que eu queria comentar com vocês. Mas volto a dizer, eu não estou falando com você que a gente não tem que iniciar as vacinações, por favor. Eu estou simplesmente trazendo isso que eu escrevi aqui, ó. O meu compromisso é com a verdade, ainda que eu tenha consciência que eu vou ser estapeado por causa desse vídeo, que algumas pessoas vão entender que eu estou falando contra a vacina. E o meu compromisso é com a verdade, ainda que eu não saiba a verdade. Porque até então, tudo que eu ouvia contra a vacina eram bobagens do tipo, vai virar jacaré. A impressão que eu tinha a respeito da vacina, da luta contra a vacina, era só aquela impressão puramente leiga. Então, ontem no canal do Mano Tóquio, eu consegui ver algumas coisas que eu acho que vocês deveriam ver. Quem tiver interesse de procurar, que procure. Eu vou comentar algumas coisas aqui. Mas antes eu queria falar com vocês, quem é o Mano Tóquio? O Mano Tóquio é uma pessoa a favor do crescimento do Brasil, a favor da ordem dentro do Brasil. E o Mano Tóquio é um amigão, apesar de que ele diga que é de direita, ele é um amigão meu. Por quê? Ele fala que ele é de direita, mas ele é evangélico e totalmente contra o comércio nas igrejas. Ele critica abertamente essas igrejas que fazem comércio, essas igrejas que usam o nome de Deus para fazer política. Ele é um cara a favor do desenvolvimento nacional, do crescimento do Brasil. Ele é um cara a favor do crescimento da nossa educação, ele é um cara a favor da nossa saúde. O que me leva a crer que alguma coisa fez ele se revoltar com a esquerda, mas ele continua tendo um coração progressista, um coração que quer o bem do próximo. Ele nunca foi apoiador do Bolsonaro, para que vocês fiquem tranquilos. Nas eleições ele era apoiador do Cabo Daciolo. Vocês se lembram que eu nunca fui crítico ao Cabo Daciolo, muito pelo contrário. A opinião minha sempre foi de que o único candidato que, na minha opinião, realmente acredita em Deus e não usa Deus só para fazer política
é o Cabo Daciolo. O resto que eu vi na tela, para mim, é tudo picareta usando Deus para fazer política. Então a gente tem um bate-papo muito bem alinhado, porque a gente praticamente quer as mesmas coisas. E é por isso que eu assisto lives do Cabo Daciolo, lives do Mano Tóquio. E aí, quais são os detalhes de reflexão que eu achei que são bem pertinentes e que a gente deveria, nesse momento, refletir se a gente não deveria dar um pouquinho de atenção, mas essa atenção não é para evitar a vacinação necessariamente, mas para pôr um pouco de coerência. Uma das coisas que a especialista falou são as diferentes modalidades de vacina. Está no canal dele, eu não sou especialista, mas isso me tocou bastante. Uma modalidade de vacina, ela usa o vírus desativado. Essa modalidade que usa o vírus desativado, ela faz o seu organismo detectar o vírus desativado e produzir os anticorpos para esse vírus desativado, para te imunizar contra a doença. Mas tem uma modalidade de vacina que faz um trabalho que seria mais ou menos assim, ela não coloca o vírus desativado, ela manda uma mensagem para o seu organismo produzir os anticorpos. E aí ela fala sobre coisas que ainda não foram experimentadas nem testadas e ainda a gente não tem certeza. Como, por exemplo, se você já teve a Covid-19 e você toma esse modelo de vacina que manda o seu organismo produzir anticorpos, nas palavras dela, você já tem os anticorpos. Você está mandando o seu organismo produzir mais anticorpos. Qual que será o efeito a longo prazo disso? Então, a opinião que ela tem, e é uma opinião que realmente é a parte que eu nunca consegui entender, porque, olha, coisas que nós estudamos em biologia, não precisamos ser especialistas. Nós estudamos isso em biologia quando somos adolescentes. Quando a pessoa tem uma determinada doença, que não repete por causa da imunização, aquela pessoa nem precisa tomar a vacina, porque ela já teve a doença uma vez, ela não vai ter de novo. A pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é, peraí, a pessoa já teve a Covid-19, testou positivo, venceu a doença. O que justifica essa pessoa tomar novamente a vacina? Eu não sou especialista, eu estou trazendo para vocês o outro lado que nós não temos a oportunidade de enxergar porque nós estamos tão polarizados que a gente nem enxerga o outro lado. Nós estamos falando do Brasil, onde 8 milhões de pessoas já tiveram a doença. Se 8 milhões de pessoas já tiveram a doença, e nas palavras dessa especialista, dessa doutora, essas 8 milhões de pessoas já estariam imunizadas, nós estaríamos comprando 8 milhões de doses, lembrando que seriam 16, porque são 2 vezes, né, que para a imunização, nós estaríamos aplicando 16 milhões de doses de vacina só para repassar o dinheiro para os laboratórios e ainda arriscando, de acordo com o tipo de vacina, que ao meu ver de leigo, se for o vírus desativado, não vai acontecer nada, porque a pessoa produziu anticorpos, os anticorpos vão olhar para o vírus desativado e pronto. Mas se for esse que manda uma mensagem para o seu organismo produzir os anticorpos, a pessoa vai ter uma overdose de anticorpos que pode causar alguma coisa que, por enquanto, a gente não sabe, porque nós não tivemos tempo para saber o que isso pode causar. E qual que é o detalhe, né, o pano de fundo que eu percebi e que é a parte que agora eu trago aqui para vocês? O que a gente consegue perceber em tudo isso é que aquelas teorias que as pessoas chamam de teorias conspiratórias, de redução populacional, todas essas coisas começam a fazer um pouco de sentido. A população mais vulnerável para essa doença é a população, né, são os latinos, são os africanos, eles procuram várias teorias para dizer que essas populações são as mais vulneráveis. Agora, uma coisa que me chocou bastante, e é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, é por que essa informação ela não é divulgada? É porque essa informação é fake news? Não, a doutora trouxe vários estudos de cientistas que ou estão escondidos para não serem assassinados, ou simplesmente foram demitidos depois que trouxeram qualquer tipo de dúvida quanto
determinados pontos da vacina. E ela sugere que as pessoas não devam se vacinar? Ela não sugere que as pessoas não devam se vacinar. Ela traz pontos que não estão sendo falados. Isso que eu achei muito interessante. Ela não vira e fala assim, as pessoas não devem se vacinar. Ela não fala isso. Ela fala, olha, existem pontos que estão sendo escondidos. Dentre os pontos que que mais me tocou, porque eu sou leigo, tá esse ponto aí de que, peraí, no mundo inteiro, milhões de pessoas já tiveram a doença. É interesse de quem vacinar com dupla dose essas pessoas que já tiveram a doença? No mundo inteiro, os países que possuem a maior quantidade de recursos naturais são exatamente os países do Sul, ou seja, América Latina e África. Essas populações são as populações mais vulneráveis à doença. Parece que teve uma parte, que foi a hora que eu comecei a assistir a live, que ela mostrava um estudo em que cientistas chineses apontavam, esses cientistas chineses estariam hoje escondidos, obviamente com medo de serem assassinados, eles apontavam que o vírus foi desenvolvido com uma certa finalidade. Agora, desenvolvido por quem? Essas coisas, obviamente, tudo isso fica dentro de teorias de interesses políticos. Pode ser que um grupo fale que foi desenvolvido pelos Estados Unidos, pode ser que um grupo fale que foi desenvolvido pela China, pode ser que um grupo fale que foi desenvolvido por suprapolíticos. O que são suprapolíticos? É aquilo que as pessoas fazem chacotas quando a gente fala, os Illuminates. Toda vez que a gente fala em Illuminates, normalmente esse assunto gera chacota, né? Os Illuminates, será que existem os Illuminates? Mas quando a gente começa a pensar na lógica, e é por isso que eu falei com vocês que isso é um vídeo que precisa de um pouco de raciocínio profundo, esse vídeo precisa de um pouco de reflexão, e esse vídeo não é um vídeo para todos, mas quando a gente começa a pensar de uma forma econômica, e a gente pensa, quem são os Illuminates? Os Illuminates é um grupo de famílias, né, que os famosos são os Rothschilds, os Rockefellers, a família real britânica, enfim, um grupo de famílias, né, o clubinho dos milionários, que possuem a maior quantidade do dinheiro do mundo. Porque eles possuem a maior quantidade do dinheiro do mundo, a humanidade está disposta a atribuir a eles toda a riqueza do mundo. Por que a humanidade está disposta? Porque se a África simplesmente negasse e falasse, não vou entregar as nossas riquezas a troco do dólar ou da libra, eles não teriam essas riquezas. Da mesma forma, se os seus soldados dissessem, não vamos mais obedecer às suas ordens, eles perderiam totalmente o poder. Então, a humanidade ela foi programada a obedecer esses grupos. Se de uma hora para outra a humanidade parasse de obedecer, eles deixariam de ser poderosos. O poder deles é um poder fictício. O poder do dinheiro ele é fictício. Se as pessoas parassem de obedecer o comando de quem tem dinheiro passaria a ser simplesmente mais um. É só pensar de uma hora para outra as pessoas falarem, olha, acabou, não vou obedecer mais o presidente porque simplesmente não vou obedecer. E se todo mundo seguir isso, o presidente deixa de ser presidente. Então, por que essas pessoas atribuem a maior quantidade de somas monetárias? Elas são mais respeitadas, né? Agora a gente tem, por exemplo, a figura do Elon Musk como sendo o cara mais rico do mundo. Mas esse cara, o Elon Musk, ele é o empresário mais rico do mundo. Por trás dele existem os barões, e esses barões são muito mais poderosos e mais ricos que Elon Musk. Eu não sei como eles fazem para se esconder e não aparecer nessas revistas como sendo os mais poderosos do mundo, mas a realidade é que eles fazem isso. Então, dando sequência para esse raciocínio, essas teorias Illuminati, elas apontavam há um certo tempo para a redução populacional. E qual que é o motivo da redução populacional? E agora que eu falo, é uma questão básica de raciocínio. Nós chegamos a um momento em que as máquinas são capazes de produzir absolutamente tudo. Não tudo, mas quase tudo, vamos pensar assim. E para eles, que são milionários, será que vale a pena deixar um Brasil cheio de pessoas consumindo os recursos da Terra, gerando aquecimento global, gerando gás carbônico, enfim, há uma África, né, consumindo os recursos da África, gerando gás carbônico?
Então, se a gente para observar a teoria, junto com a ciência, a teoria da conspiração, junto com a ciência, a gente tem uma disputa gigantesca por recursos naturais, e essa disputa gigantesca por recursos naturais, ela tem a tendência de fazer com que as pessoas pensem, se ele usar, eu não posso usar. Então é mais ou menos assim. Vamos pensar que os milionários olham para o Brasil e pensam, olha, ali no Brasil tem produção disso, disso e disso e disso. Se os brasileiros usarem, vai sobrar menos para nós. A gente precisa, né, igual o Elon Musk, a gente precisa do lítio da Bolívia, né? Então a gente dá golpe na Bolívia. Esse raciocínio em conjunto, né, com a teoria da conspiração, da redução populacional, projetado dentro dessa live que eu assisti ontem, me gera essa obrigação de fazer esse vídeo. Ainda, eu volto a dizer, ainda que eu continue sendo a favor da imunização da população, ainda que eu continue sendo a favor de nós vencermos a doença, né, não nego, obviamente, os vídeos anteriores que eu trouxe, o meu compromisso com a verdade, ainda que eu não saiba qual é a verdade, porque ninguém sabe o que está por trás de tudo isso, faz com que eu os convide a assistir esses materiais que trazem o outro lado da história, porque infelizmente o outro lado da história ele acaba sendo censurado, né? A live de ontem eu tentei achar e não achei. Eu não sei se foi derrubada pelo YouTube ou se o próprio Mano Tóquio tirou do ar, né? Mas jamais ouça bobagens do tipo, vira jacaré, etc e tal. Mas se um cientista está trazendo para vocês estudos, né, e nesses estudos ali ele está trazendo o nome de cientistas renomados, igual essa especialista que veio ontem, essa doutora que veio ontem, ela trouxe um estudo de vários doutores a respeito dessa genética da Covid-19, é importante que a gente dê atenção a isso. E uma reflexão que me tocou, que é a reflexão que eu gostaria de ter respostas, e se você tiver resposta, volto a dizer, eu não estou aqui para contestar, não estou aqui para abraçar a causa dos antivacina de forma alguma, mas eu estou aqui humildemente compartilhando o que eu assisti ontem e pedindo uma resposta. Por que as pessoas que já tiveram a doença, pelo que eu estudei em biologia, elas já estariam imunizadas, por que essas pessoas devem se vacinar e com 2 doses? A única resposta que eu consigo ter antes que vocês, especialistas, me ajudem com uma resposta para que eu consiga formar a minha opinião, é interesse financeiro. E nessa questão eu digo, olha, se 8 milhões de pessoas já tiveram a doença no Brasil e essas pessoas vão tomar 2 doses de vacina, são 16 milhões de doses que poderiam estar sendo utilizadas em pessoas que não tiveram a doença, né? E especialistas, eu gostaria que vocês respondessem, principalmente após assistir, que isso é muito importante, após assistir a especialista que participou, né, a doutora que participou no canal do Mano Tóquio, eu gostaria que vocês respondessem se o que ela trouxe não faz sentido e até que ponto o que ela trouxe é uma coisa merecedora de atenção. E por último, uma coisa que eu gostaria de pedir para os especialistas, que são as pessoas que me acompanham e que realmente tenham autoridade sobre o assunto, que eu comecei esse vídeo falando que eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho um compromisso com a verdade, que eu assisti me tocou. Por último, o que eu gostaria que vocês, que são especialistas da área, me ajudassem a entender existe realmente essa possibilidade de um efeito adverso futuro imprevisível? Existe a possibilidade da vacina ser pior que a doença? Eu não sei. Eu não sei e não estou falando que existe, mas eu gostaria de ter essa informação, né? E volto a dizer para você que me acompanha, eu não estou aderindo à campanha anti-vacina. Eu assisti um trabalho de uma pessoa que estava conduzindo uma doutora
que estava mostrando pesquisas e artigos. Nessas pesquisas e artigos estavam o nome de pessoas que foram ou se ocultaram para não morrer ou foram despedidas, e pesquisas, obviamente, que eu não tenho condições de ler adequadamente. Não é da minha área e é por isso que eu chamo atenção para as pessoas que são dessa área, para que procurem e ajudem nós que estamos na campanha a favor da vacina a tomarmos a opção correta. Isso é um pedido de ajuda. O pedido de ajuda que eu faço é: você que estudou a área, leia o outro lado para evitar que nós, que somos comunicadores, principalmente nós comunicadores progressistas, que estamos engajados nessa campanha pela vacinação, para evitar que a gente abrace uma campanha que possa ser, às vezes, perigosa para o nosso povo, eu faço esse pedido de coração para que os especialistas, os cientistas, realmente nos subsidiem com a verdade. E a verdade não pode ser somente a verdade que é o interesse da indústria farmacêutica, da indústria de vacinas, do poder financeiro. A verdade científica. Nesse momento, é o momento que nós estamos mais vulneráveis. Nós quem? A humanidade. Porque nós estamos nas mãos de um pequeno grupo de pessoas seletas que sabem sobre o assunto, e nós não sabemos se essas pessoas seletas que sabem sobre o assunto estão trabalhando pelo bem da maioria ou estão trabalhando pelo enriquecimento de uma maioria, de uma minoria de milionários. Isso me bota medo. E é por causa desse medo que eu fiz esse vídeo. Eu volto a dizer, esse vídeo vai totalmente contra tudo aquilo que eu acredito, que eu acreditava até então, porque ele me botou uma dúvida, por isso eu estou pedindo essa ajuda. Esse vídeo bate de frente com o que acreditam as pessoas que acompanham esse canal, mas esse pedido de informação, ouça o outro lado, senhor especialista, senhor doutor, e responda por que o outro lado está errado. Eu não estou te pedindo para ouvir a palhaçada do Bolsonaro que a vacina faz virar jacaré, mas eu estou te pedindo para ler esses artigos que foram censurados, esses estudos que foram censurados, explicar por que a pessoa que já teve a doença deve ser vacinada, apesar dela já estar tecnicamente imunizada. Eu gostaria de pedir respostas sobre isso. Volto a dizer, é porque eu não sei. E porque eu e vários comunicadores estamos aqui lutando pela vacinação, nós provavelmente estamos fazendo isso achando que estamos fazendo o bem para o Brasil. Eu, pessoalmente, quero ter certeza de que eu estou fazendo o bem pelo Brasil quando eu luto pela vacinação. E uma resposta a respeito disso só vai vir, obviamente, de cientistas que ouçam os dois lados. Muito obrigado. Eu peço desculpas se essa dúvida te trouxe angústia, revolta. Reafirmo que não estou abraçando uma campanha contra a vacinação, mas eu gostaria de que os especialistas não nos deixassem na mão, porque a coisa que eu não quero fazer de forma alguma é usar o canal, usar essa pequena influência, esse pequeno alcance que eu tenho para pedir uma coisa que no final das contas possa ser uma coisa ruim para a nossa sociedade. Eu queria mais uma vez parabenizar o Mano Tóquio por ter trago o outro lado, que é o lado difícil da história, no seu canal, ter trago essa doutora que teve coragem de falar sobre o outro lado, e teve coragem de falar que o outro lado é escondido por causa dos interesses financeiros, e reafirma o meu pedido de informações científicas sobre o assunto, porque achismo, infelizmente, pode levar a gente para o precipício. Muito obrigado e até mais.